A mensagem desta manhã está em Hebreus capítulo 11. Algumas pessoas falaram comigo, pastor, eu não sabia que a irmã Creuza tinha sido internada. Não é, entendendo? Tem que partir, né? O pastor não pode colocar coisas, não é? Sem a família falar, não, pastor, pode colocar e tudo mais, não é? Então, quando eu recebo a autorização, aí eu coloco, né? Então, não fica assim, parece que, pastor, não queria que... Bom, você entende o que eu estou querendo dizer, não é? Amém. Então vamos lá, Hebreus capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito pelo que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Vamos parar por aqui. E vamos orar, irmãos. Depois você pode deixar a sua Bíblia aberta, que mais lá no final a gente vai ler um pedaço de Hebreus 12. Senhor, graças te damos, meu Pai, por termos a tua palavra diante de nós, meu Pai. Que o teu Santo Espírito aumente a nossa fé. Que o teu Santo Espírito edifique a nossa fé. Que a tua palavra produza fé em nosso coração, meu Pai. Que nós sejamos renovados nesta manhã, meu Pai. Oramos também agora, Senhor, pelas vidas lá na Venezuela, meu Pai. Essa tragédia que abalou aquele país, meu Pai. Tem misericórdia, meu Pai, daquelas pessoas, meu Pai, daquelas famílias. Tem misericórdia do povo venezuelano, meu Pai, que a tua graça possa repousar sobre aquele país também, Senhor, pelos nossos irmãos e irmãs daquele país também, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A fé é um dom de Deus, né? É através da fé que Deus nos dá, como o dom dele, que nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Através do quê? Através da pregação da palavra de Deus, através do ouvir a palavra de Deus. Isso está em Efésios capítulo 2, junto com Romanos capítulo 10, que fala exatamente isso. Nós recebemos o dom da fé por parte de Deus, porque a salvação é um dom de Deus para nós, e quando nós ouvimos a pregação da palavra de Deus,
Esse dom da fé que há dentro de nós, não é? Ele é despertado pela pregação da palavra de Cristo, e nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Sem esse dom da fé, a pessoa pode ouvir 1 milhão de pregações e isso não vai resultar em nada, e é isso que nós vemos acontecendo, né? As pessoas ouvem, mas não produzem exatamente nada no seu coração. Por quê? Porque não receberam esse dom da fé que só o Senhor pode nos dar. E apesar, irmãos, desse dom ser dado por Deus, né? Esse dom precisa ser cuidado por nós. Nós precisamos cuidar esse dom da fé, né? E aí eu não vou seguir nenhuma linha teológica, só a Bíblia Sagrada, não é? Para que não venha em nós a apostasia e que nós percamos a fé no nosso Redentor, no nosso Salvador, não é? A Epístola de Judas fala muito sobre isso, não é? Não especificamente sobre o dom, mas pela palavra, a fé da palavra de Deus, mas fala muito sobre isso, né? Que ele fala que escreveu essa epístola para nós cuidarmos da nossa fé, que nós recebemos ela de uma vez por todas no nosso coração. Hebreus define assim um pouco a fé, né? Ele fala que a fé, né, é a certeza absoluta em Cristo Jesus. É a certeza inabalável em Cristo Jesus e nas suas promessas. Essa, vou dizer, é uma definição que eu estou dando, né? Hebreus fala, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. A fé, irmãos, em Cristo Jesus e na sua palavra, nos levam a viver uma vida hoje, baseada nas promessas do Senhor para nós. Que promessas são essas? A respeito da nossa salvação e a respeito da nossa recompensa, do nosso galardão que nós vamos ter. Essas são as promessas, irmãos, da Bíblia. A nossa salvação, o nosso galardão, né? Então, o Hebreus fala que a fé é a certeza daquilo que esperamos. Nós esperamos por isso, nós não vemos isso. Mas nós vivemos nessa expectativa. Por que que nós vivemos nessa expectativa? Porque nós cremos, mediante a fé, na promessa do Senhor. Em nenhum lugar da Bíblia está prometido que você vai ficar rico. Nenhum lugar da Bíblia. Você pode ficar rico. Deus pode te dar riquezas, mas em nenhum lugar está prometido. Em nenhum lugar da Bíblia está prometido que Deus vai curar todo mundo. Deus cura, Deus cura. Oramos aqui por pessoas, não é? Então Deus cura, Deus cura. Mas em nenhum lugar da Bíblia está prometido que nós temos essa certeza. Mas em relação à salvação, em relação ao nosso galardão, nós podemos ter certeza mediante a fé. Por quê? Porque isso é prometido por Deus de Gênesis a Apocalipse. A nossa salvação, a nossa redenção, o nosso corpo glorificado, andarmos com Jesus na cidade santa por toda a eternidade, aonde não haverá choro, aonde não haverá doença, aonde não haverá maldade, não vai ter crime, não vai ter nada. Essas são as promessas de Deus para nós. E essas promessas, irmãos, nós podemos viver elas. Por quê? Porque nós vemos a palavra de Deus nos prometendo. Não vemos ainda. Não sabemos quando vai acontecer. Mas nós vivemos isso. E o Hebreus fala que foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Foi por meio dessa fé, da certeza daquilo que esperamos, a convicção, a prova das coisas que nós não vemos com nossos olhos humanos. Não vemos. O mundo, irmãos, as pessoas do mundo, elas não têm essa certeza, porque elas não têm fé.
Elas não têm a fé de Deus. Ela tem fé em várias coisas, não é? Em vários elementos, em várias coisas, mas elas não têm a fé de Deus. E só a fé que o Senhor dá é que nos dá essa certeza que nós podemos esperar a nossa redenção. Entende, irmãos? Por isso o mundo, apesar de falar, não, nós cremos, você vê isso aí, todo mundo falando, né, artistas e tudo mais. Não, nós cremos que vão para o patamar de cima, para o plano de cima, não sei o quê. Crê nada, irmãos. São palavras que falam, né? Até para tirar um pouco o medo. Porque só a fé verdadeira, ela produz essa certeza na vida da pessoa. Só a fé verdadeira. Então, como o mundo não tem essa fé, eles vivem o hoje como se não houvesse amanhã. Não é? Eu tenho que ser feliz hoje, por quê? Sei lá para onde é que eu vou. Nós não. Nós sabemos que a nossa felicidade verdadeira acontecerá quando nós estivermos face a face com o nosso Salvador, com o nosso Redentor, na Cidade Santa, na Nova Jerusalém. Nós sabemos, nós vivemos nessa expectativa, mas o mundo não vive. Então eles vivem como se não houvesse amanhã. Vamos aproveitar a vida agora, vamos ter todos os prazeres agora, tudo agora, porque amanhã, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Versículo 3, ele diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. E por isso que eu pedi até para os jovens que estivessem hoje aqui, né? Porque nós somos bombardeados, né? Bombardeados com uma série de coisas, e principalmente o jovem, o adolescente, não é? Que nós temos que provar a nossa fé. É interessante que não se pede isso de nenhuma outra religião. Ninguém pede, nem se ousa pedir, não é? Para provar se o profeta Mohammed, não é, Maomé, foi elevado aos céus ou não foi. Ninguém pede para provar, não é, se aquela entidade que está possuindo uma pessoa no baixo espiritismo, não é, realmente é aquela entidade ou não é. Ninguém pede para provar se a psicografia, né, escrever de um espírito, não sei o que, um antepassado que morreu, não é real ou não. Ninguém pede para provar nada disso. Agora, com relação à nossa fé, nós somos bombardeados. E muitas vezes, não é? Porque a gente não é obrigado a saber, né, de arqueologia, de ciência, de uma série de coisas que esse mundo, né, coloca, né, coisas na boca das pessoas para questionarem a nossa fé, para nós termos que provar aquilo em que nós acreditamos. Como é que a gente prova, irmãos, que foi Deus que criou o mundo? Como é que a gente prova? Não provamos. Mas a gente, eu modo de falar, não é? A gente é questionado a provar que foi Deus que criou o mundo. Mas a teoria da evolução, que já não tem nenhum fundamento, mas continua sendo colocada, não é? Ninguém pede para provar nada. Ninguém pede para provar nada. As pessoas aceitam que de um girino, de um negócio, não surgiu um homem. Que de uma explosão, de um negócio, surgiu todo o universo. Que o planeta tem bilhões de anos, aonde já está provado, né, que a galáxia ela é nova, mas ninguém fala isso. E os jovens estão bombardeados com isso, principalmente quando entra na universidade, né, ou mesmo quando não, por essa sorte de coisas, que a gente
tem que ser obrigado a saber de tudo, porque eles gravam aquele tipo de coisa e é naquela parte que eles questionam a nós. Como já falei, um irmãozinho, né? Você sabe que está escrito em João 9, não sei o quê? Eu falei, não sei. Eu não sou dicionário. Não sou dicionário para saber, ué. Mas está escrito isso. O que significa isso? Que essa pessoa é mais espiritual do que eu? Que ela conhece mais a Bíblia do que eu? Então nós somos, irmãos, questionados a todo tempo, né, pelas verdades bíblicas. Um dia, quando a minha esposa estava fazendo fisioterapia, eu estava esperando ela, e estava lendo um livro, né, que era do Antigo Testamento, né? Aí um senhor parou e estava me esperando, né? Aí olhou para mim assim, ele ficou em pé, né? Aí olhou para mim, o que você está lendo? Eu falei, estou lendo o Antigo Testamento, a Bíblia. Você acredita nisso? Eu falei, acredito, é a palavra de Deus. Aí ele virou assim para mim, eu sou cientista. Não sei se ele era maluco, né? Mas ele falou assim para mim, eu sou cientista. Deus não existe. Eu falei, se você é cientista, né, você devia entender que a complexidade do nosso corpo humano, que a complexidade do universo, né, é a maior prova de que alguém criou esse tipo de coisa, porque nada disso podia vir do acaso. Aí virou-se para mim, você conhece o livro, sei lá o nome qual era, né, de Einstein? Falei, não, você compra e leia. Eu falei, você sabia que Einstein era cristão? Aí ele parou de falar. Mas veja bem, eu sabia certas coisas, até porque eu estudo, porque eu sou pastor, eu tenho tempo para isso, para olhar certas coisas, etc. e tal. Mas uma pessoa normal, às vezes, não tem tempo para esse tipo de coisa. Para ficar lendo certas coisas, para ficar lendo a complexidade do corpo humano, a complexidade do universo. Saber que Einstein era crente, pode dizer, né? Era cristão, cria em Deus, um Deus criador. Então, irmãos, a defesa que nós temos contra tudo isso, e vocês jovens, né? Vocês não têm que provar nada a ninguém sobre a palavra de Deus. É fé. É fé. É simples assim. É por isso que a palavra de Deus é simples. Não vemos aqui, né? O escritor fala assim, entendemos que o universo foi feito pela palavra de Deus, que aquilo que nós vemos agora não foi feito do que é visível, ou seja, não existia nada. Deus criou tudo do nada. E ponto final. O escritor Eusebeu não passou aqui, não, porque veja bem, segundo a lei da física, segundo não sei o quê, e segundo não sei mais o quê, e etc. e tal. E é isso que o mundo exige de nós para causar dúvida em nós, principalmente nos mais jovens, que não quer ser menos inteligente daqueles que acham que são inteligentes. É fé. Então a gente acaba com qualquer assunto dessa maneira. Olha só, eu não tenho que provar nada. Eu creio, porque a Bíblia diz, e ponto final. Acabou. Ponto final. Mas você é ignorante. Ponto final. Eu creio na palavra de Deus. Ponto final. Ponto final, acabou. Como algo que eu ouvi de um pastor, né, dizendo que um professor, né, perguntou, esse negócio da Bíblia, você quer só? Quem crê aqui que Jonas foi engolido por um peixe? Aí um rapaz levantou a mão, eu creio. Mas isso é impossível, não é? É impossível, porque mesmo que fosse uma baleia, cientificamente isso, aquilo outro, não passa por aquilo ali, aquela história toda que talvez você já tenha ouvido isso aí, né?
E o jovem respondeu para ele: pois é, professor, se na Bíblia estivesse escrito que uma sardinha engoliu Jonas, eu acreditaria. Porque é a palavra de Deus. E o mundo nos bombardeia desta forma. O homem pode falar que é uma mulher e está tudo bem. Ninguém, né, pede provas. Uma mulher pode falar que é homem e está tudo bem. Ninguém pede provas. Aí eu vi um vídeo, né, que um rapaz, né, preto, né, a cor agora tem que falar que é preto, né, ele falava assim, né, eu sou branco. E todo mundo ficava rindo. Por que vocês estão rindo? Era até lá devia ser de alguma colônia portuguesa que ele falava aquele sotaque bem português, né? Não, mas eu sou branco. Por que ele não pode falar que ele é branco se o homem pode falar que é mulher? E se a mulher pode falar que ele é homem? Entende, irmãos? Esse tipo de coisa que o mundo tenta jogar sobre nós, esse fardo pesado que a gente tem que explicar, a gente não tem que explicar absolutamente nada para ninguém. Jesus comissionou os seus apóstolos, os seus discípulos, falou: vão na casa, levem a palavra de Deus, cheguem e falem, a paz seja nessa casa. Né? Se não houver ninguém digno daquela paz, se não aceitarem vocês ali, deem as costas, sacodem o pé a poeira da sandália de vocês em tom de desprezo e vai embora, porque a paz vai voltar sobre vocês, não vai ficar naquela casa. Entende, irmãos? Então o autor, ele é claro, porque essa é uma das maiores discussões. Tá? Quem criou? Quem não criou? Como é? Como é que não é? E não sei mais o que, e etc. E a gente fica aqui, tá vendo? Não pode ser. Isso aí, a Bíblia está errada. A Bíblia está errada. A Bíblia fala em milhares de anos, né? De toda ela, e os caras falam que a Terra tem bilhões de anos. Como é que é isso aí? Não sei mais o que. E isso confunde a cabeça, às vezes, da pessoa. Então, meu irmão, minha irmã, você não tem que provar nada a ninguém. A fé que Deus te deu é para você e Ele. Não é para você provar nada a ninguém. Não é para você provar que Jesus existiu, que Jesus ressuscitou e não sei mais o quê. Não é para provar nada. É para a sua salvação. É para o seu galardão. É para você viver hoje na certeza que as coisas que a Bíblia escreveu vão acontecer. Que a palavra de Deus não cai, nem uma vírgula dela vai ser mudada, nada. Versículo 4 a 6 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele crê, se aproxima dele, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. E que nós somos recompensados, nós recebemos galardão, quando nós fazemos as coisas mediante a fé. E o apóstolo Paulo vem falar em Romanos 14, 23, diz que tudo que não provém de fé é pecado. Então vamos lá, irmãos, né? É a fé em Cristo, em Deus, que nos torna aceitáveis a Ele. É a nossa fé de que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que nos faz aceitáveis a Ele.
Deus se agrada naqueles que colocam toda a sua confiança nele. Veja o caso de Caim e Abel, que às vezes as pessoas não leem esse tipo de coisa aqui, e ficam apenas, não, já escutei tanta coisa, não, o Deus ofereceu a oferta de Abel, porque foi um novilho, não é? Foi um carneirinho, né? E foi queimado, o outro ofereceu legume, não era para oferecer planta nem legume, nada disso. É porque Abel ofereceu um sacrifício a Deus, mediante a fé. Ele fez algo para Deus, sabendo que aquilo que ele estava fazendo seria agradável ao Senhor. Estava fazendo para o Senhor. Já Caim também ofereceu um sacrifício, mas fez de qualquer maneira. Fez por fazer, fez por mera formalidade. E agora, irmãos, tem uma palavra para todos nós, para todos nós. Cuidado, irmãos, para você não cuidar da sua fé, e daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, né? E nós entrarmos numa religiosidade demoníaca, aonde nós fazemos as coisas por mera formalidade, como, por exemplo, vir à igreja. Eu vou à igreja porque eu tenho que ir à igreja, porque se eu não for à igreja, não é? Deus não vai me abençoar, não é? Eu tenho que ir à igreja, né? Eu tenho que ir lá fazer esse tipo de coisa, né? E caramba, eu não posso passar o dia de hoje sem ler pelo menos um versículo, né? Então, peraí, deixa eu ver aqui. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova da coisa que não vemos. Pronto. Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Amém. Isso é religiosidade, irmãos. Isso é formalidade. Isso é o que Caim fez. Eu tenho que oferecer uma oferta, né? Meu irmão fez uma oferta, né? E esse nabo aqui, esse negócio aqui, né? Isso aqui eu não vou comer mesmo, né? Oferecer para o Senhor esse tipo de coisa. Deus não aceita, irmãos. Como eu falei, como está aqui escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode dar a sua vida. Você pode, o Paulo fala sobre isso, não é? Você pode oferecer o seu corpo. Eu vou dar, tem um garoto que está morrendo, eu nem conheço ele, mas eu vou fazer uma coisa altruísta, eu vou dar a minha vida, o meu coração para aquele garoto, porque eu já estou velho. Sem fé, isso não vale de nada. De nada. Entenda o que eu estou falando, irmãos. Eu vou alimentar todas as pessoas de rua do meu bairro. Sem fé, não vale de nada para Deus. Sem fé, nós não agradamos a Deus em nada, irmãos. Isso vale para tudo. Para tudo. Para tudo, irmãos. Para tudo. E às vezes nós fazemos certas coisas, não é? Espero que não seja o seu caso, em nome de Jesus, nem o meu caso, para estar no holofote. Irmãos, fazer as coisas para Deus olha, eu estou na escala das crianças, eu dou aula na igreja de gente pequena, para as crianças, para os juniores e tudo mais, eu fico no berçário, e isso para mim é uma honra. Isso para mim é uma honra, porque eu estou fazendo isso para o meu Senhor, e é Ele que vai me recompensar, como está escrito aqui. Ele recompensa aqueles que o buscam. Eu estou tocando aqui na frente, estou aqui, todos estão me vendo, mas eu estou fazendo isso aqui para o Senhor, é uma honra. Eu estou cantando no apoio, mas eu estou fazendo isso para o Senhor, é uma honra. Eu cato um papel no chão da igreja, eu faço isso para o Senhor, é uma honra. Isso é fé, irmãos. Deus aceita isso.
As outras coisas ele não aceita, que eu já falei, sempre falo no ofertório. Se você está dando o seu dízimo por obrigação, para falar que é dizimista, mas não faz isso como uma honra, não serve de nada. É besteira, irmãos. Deus não vai receber. Deus só aceita de nós as coisas que são feitas com fé para Ele, por amor a Ele. Amém, irmãos? Só aceita dessa maneira, irmãos. Então nós precisamos entender isso. Deus se agrada de quem faz as coisas mediante a fé. E Ele aí é galardoador. Ele é galardoador. Fé, irmãos, é a certeza inabalável nas promessas do Senhor, de que tudo que nós fazemos, Ele está vendo, e que tudo que nós fazemos para Ele, Ele está vendo. Tudo Ele está vendo. E Ele vai nos recompensar. Ele recompensa, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma arca. Está aqui, versículo 7. Noé vivia, você sabe muito bem disso, num lugar árido, cercado de terra por todos os lados. Não tinha rio, não tinha mar. E um dia o Senhor chega para ele e fala assim: Noé, eu quero que você constrói uma arca, um navio gigantesco. Sabe por quê? Porque vai vir chuva, vai cair água e vai cobrir tudo. Vai cobrir tudo. Todo mundo vai morrer. Todos os animais vão morrer, todo ser humano vai morrer, só não vai morrer você e a sua família. E os animais que você vai colocar dentro da arca. Porque você vai pegar, eu vou levar animais para você e você vai colocar esses animais todos dentro da arca. Isso é fé, irmãos. Noé começou a construir a arca. Que coisa! Que coisa! Fé, irmãos, não é acreditar no que é possível, mas é acreditar na palavra de Deus. É não se deixar abalar pelas circunstâncias, pela ciência. Alguns dizem, né? Não, a Bíblia, na Bíblia não tem, a Bíblia, irmãos, é um manual de Deus para o seu povo. Isso aqui não é livro de ciência, nem matemática, nem física, nem português, nem ciência, nem nada, irmãos. A Bíblia não foi escrita para provar nada a nenhum ser humano. A Bíblia foi escrita para nós sabermos quem é o nosso Senhor, quais são as promessas dEle para a nossa vida, como nós temos que nos colocar diante dEle. E as pessoas querem exigir que a Bíblia, não é, seja um manual da ciência de todas as coisas, e não são, e não é. E fica a pessoa meio batucada. Eu tenho que provar isso, eu tenho que provar aquilo outro, eu tenho que segurar, sei o quê. E não temos, meu irmão, em nome de Jesus, para com isso. Em nome de Jesus, não temos que provar nada, é fé. É fé. Acabou. Acabou. Nem que aparecesse e falar: olha, encontramos o esqueleto de Jesus, fizemos aqui o teste aqui do carbono e não sei o que, é de Jesus. Eu creio que o meu Senhor ressuscitou ao terceiro dia, e ponto final. Então Noé não olhou para falar assim: peraí, que coisa mais maluca é essa? Um barco no meio do deserto, nunca havia chovido, irmãos. Até esse momento nunca havia chovido na face da terra. As plantas, as árvores eram regadas com o vapor que saía da terra e regava toda. Não havia chuva.
E esse maluco aqui, cheio de fé. Por quê? Diz a palavra de Deus que Noé andava com Deus. Ele construiu a arca. E por ele construir a arca, não só ele foi salvo, mas ele salvou toda a sua família. Não temos que ser convencidos por nada, irmãos. Nós só precisamos ser convencidos pela palavra de Deus. Jovem, você não precisa ser convencido de nada por ninguém. Pode ser o professor que ganhou o prêmio Nobel de não sei o que, não importa. Não importa. Agora, Hebreus 12, irmãos, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalhe do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentando-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não se desanimem. Paulo diz que a cruz é escândalo para o mundo, mas para nós é poder de Deus. E meu irmão, minha irmã jovem, como é que você vai explicar que um Deus morreu na cruz? Para pessoas que não têm nenhuma fé no seu coração. Como você vai explicar, não é? Isso não é Deus, não é Deus, não podia ter feito de outra maneira? Não podia. Para que enviar um filho? Como é que você prova que Maria era virgem? Como é que você prova? Não é nada, isso é mentira, isso é balela. Já teve vários documentários aí, né, da National Geographic, né, da History Channel, né, que Maria, né, um monte de coisa. Vamos olhar para Jesus, é o que Hebreus 12 fala. Vamos olhar para Jesus, para os nossos pais na fé, irmãos, que não eram tão inteligentes como nós, não tinham tanta sabedoria como nós, mas permaneceram firmes. Hoje há muitas celebridades, irmãos, muitas coisas. Muitas coisas, muita gente falando, muita teologia para cá, teologia para lá e não sei o que. Excesso de teologia, sabe que acaba prejudicando também? Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, outro fala outra coisa, eu não sei mais o que, aí acaba caramba. Eu gosto de teologia, mas às vezes é complicado, dependendo de quem está falando para você. Aqui diz aqui que Jesus suportou a cruz, suportou o desprezo, o sofrimento pela alegria da nossa salvação. Irmãos, isso aqui tem que bastar para nós. Eu não preciso dar uma aula de teologia para você, de explicar, não é, sobre toda a expiação, de por que Jesus teve que não sei o quê, e tereré, ir lá no Antigo Testamento e mostrar, né, os sacrifícios que eram feitos, e pereré, bababá, bababá, babá. Não, isso aqui basta para a nossa fé. Jesus morreu, ele foi à cruz, ele suportou tudo, porque para que a nossa salvação fosse dada através dele, e acabou, irmãos.
Qualquer um pode entender isso, pela alegria que lhe fora proposta. Qual foi essa alegria? A salvação da humanidade, de todo aquele que nele crê. Ele suportou a cruz, ele desprezou a vergonha e se assentou à direita do trono de Deus. Ponto. Agora, se nós queremos estudar mais, é bom também, não estou falando que nada disso é ruim, não. É bom entendermos os sacrifícios que eram feitos, entender a expiação, um monte de coisa, é interessante, é bom. Quanto mais cultura para nós, é bom. Quanto mais entendimento da palavra, é bom. Mas as coisas simples devem sustentar a nossa fé. Essas verdades têm que ficar firmes em nós. E não permitirmos que nós sejamos abalados. Se Deus existe, por que uma criança nasce com câncer? Não é assim? E você tem que dar uma aula, né? Tem vários desses vídeos, é interessante, né? As pessoas perguntando e o cara respondendo, eu até gosto de ver. São pessoas bastante estudiosas, mas eu respondendo, vai mudar alguma coisa na vida daquela pessoa? E a resposta é não. Porque aquela pessoa só quer te confrontar. Porque se ela não tiver o dom da fé, ela nunca vai reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Nunca. Então é apenas para colocar dúvida. É para atrapalhar a sua corrida. Meu pai sempre, já cansei de falar isso várias vezes aqui, mas meu pai era a pessoa que sempre falava isso. Deus não existe, não sei o que é. Mas é engraçado que ele gostava de um batuque, né? Ele gostava de ir em certos lugares. Bom, temos que nos livrar, irmãos, daquilo, como o autor fala aqui, né? Livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Vamos nos livrar, irmãos, das coisas que estão tentando abalar a nossa fé em Cristo Jesus. Podem ser pessoas, pode ser situações, pode ser coisa que você esteja vendo. Já estou ficando até meio sem graça, né? Foi ontem? Foi ontem? Acho que foi ontem. Foi ontem. Que uma pessoa mandou uma mensagem para mim, pastor, estou preocupado com a guerra da Ucrânia e da Rússia, não é? Porque a Ucrânia mandou míssil. Eu falei, é mesmo, cara, eu nem sabia disso. O senhor não sabia, pastor? Eu falei, não, nem sabia. Uma pessoa dessa igreja aqui. Eu falei, meu irmão, nem sabia disso. Eu não tenho visto mais jornal, não. Já estou ficando até meio preocupado, né? Daqui a pouco vou achar que o pastor é um boçal, né? Ignorante, né? Então, irmão, a gente precisa largar certas coisas que não agregam valor, né? Como diz por aí, né? Não agrega nada. Ah, bom, a Ucrânia mandou míssil na Rússia, acho que foi na Rússia, sei lá onde é que foi, né? E o que isso afeta a mim? O que afetou a mim? Nada. O que afetou você? Nada. Ah, mas a guerra pode espalhar e você vai para a guerra? Ah, o custo de vida passa... Pastor, você é ignorante, né? Pode agora do petróleo. Irmão, a gente já tem tanta coisa para se preocupar com a nossa casa, com a nossa família, com o seu trabalho, com tanta coisa ali pequenininha. Se a gente fosse preocupar com a guerra da Ucrânia com a Rússia, aí, meu irmão, minha irmã, estamos perdidos. Então, essas coisas, irmão, ele fala assim, atrapalha, livra dessas coisas. Livra-se dessas coisas. Se uma pessoa está sempre te questionando a sua fé, aquelas coisas, livre-se dessa pessoa. O que essa pessoa te dá? O que essa pessoa te agrega valor para você? Então temos que nos livrar das coisas que minam a nossa fé. E como é que a gente
acrescenta fé, vamos dizer assim, né? Aumentamos a nossa fé, como Paulo fala em Romanos 10, não é? A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Cristo. Então, ao invés de eu perder tempo, saber se a Ucrânia mandou 10 mísseis, ou um drone, ou não sei o que, para a Rússia, e se a Rússia vai tentar revidar, eu gasto 5 minutos vendo alguma pessoa boa na internet, na televisão, falando da palavra de Deus. Ou então, lendo a Bíblia Sagrada. Orando. E com isso, aquele dom da fé que eu recebi, esse dom da fé vai ser estimulado. Porque a fé vem pelo ouvir, a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Deus. Então, a gente se livra de uma coisa que está nos minando, que a gente está gastando tempo para debater, para mostrar e que ninguém faz isso, irmãos. O budismo, que é o xodó, né, de artistas de Hollywood, não sei mais o que, né, fala no estado do nirvana e não sei mais o que. Alguém prova isso? Ninguém nunca provou, mas todo mundo aceita. Todo mundo aceita. Aí quando a gente fala céu e inferno, acabou o mundo. Como é que você prova isso? Como é que você prova que tem inferno? Como é que você prova que tem céu? E como é que não sei mais o que? Eu não tenho que provar. É só a minha fé, eu creio nisso. E ponto final. A gente acaba com a questão em 2 momentos. Paulo fala sobre isso também, né? Não adianta ficar discutindo, ele fala isso para Timóteo, ficar discutindo, pereré, bobobão, Não desista, irmãos. Na luta contra o próprio pecado, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Não desista. Essa palavra é fiel. Deus, Ele é fiel. Você não pode desistir, porque a nossa fé não está baseada naquilo que nós estamos vendo, mas a nossa fé é baseada na certeza absoluta da nossa salvação, de que o nosso Redentor vive, que Ele está governando todas as coisas. Ele está reinando sobre todas as coisas. Então, tenha os seus olhos fixos nele, irmão. Fazendo assim, a sua fé não vai esmorecer. Mesmo diante de circunstâncias difíceis, a sua fé não vai esmorecer. Mesmo diante do deserto ao seu redor, e Deus fala assim, constrói um barco. Você vai construir o barco. Porque aquele que prometeu, ele é o quê? Fiel. Ele é fiel. Ponto final. Ele é Deus. Ele é Deus. Então o que Ele quer de você é só que você creia nele. É só isso. Ele quer que você creia nele. Então, irmãos, não adianta a gente ficar, né? E jovens, não adianta você ficar batendo boca. Não adianta você querer. Por quê? Porque esse mundo jaz no maligno. Jaz no maligno. Fazendo assim, irmãos, nós seremos pessoas felizes, sempre nos sentiremos pessoas e somos abençoados pelo Senhor. Olhe para os homens de fé, olhe para as mulheres de fé do passado. Olhe para a palavra de Deus.
Hoje todas as letras que nós cantamos aqui eram letras de louvor. Isso que nós fizemos aqui nessa manhã, que eu falei na quarta-feira, é louvor. É adoração a Deus. É falar para Deus. Aleluia, irmãos. Fique firme. Não desista. O Senhor Jesus venceu a morte. E você também já venceu a morte. Ele te salvou pela graça. A promessa de Deus, ela é fiel para você. Senhor, cremos em tudo que está na Tua palavra. Alguns andam dizendo que nós temos que reescrever a Bíblia, porque já não se enquadra na nossa modernidade. Mas o Senhor falou lá no finalzinho de Apocalipse, que todo aquele que acrescentar um tio, uma vírgula, à Tua palavra é maldito. E que todo aquele que retirar, subtrair um tio ou uma vírgula da Tua palavra é maldito. A Tua palavra é fiel. Nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor é o Deus vivo. Nós cremos que o Senhor sempre existiu. Nós cremos que tudo foi criado através da Tua palavra, Pai. Nós cremos que o Senhor nos salvou pela graça. Nós cremos, Senhor, que um dia teremos os nossos corpos glorificados, Pai. E estaremos na Tua presença por toda a eternidade, Pai. Gozando da Tua presença. Enquanto isso, Pai, nós vivemos aqui só pela fé, Pai. Só pela fé. Pela fé na Tua palavra. E o Senhor tem nos recompensado, Pai. O Senhor tem nos dado uma vida abundante aqui, Senhor. O Senhor tem nos dado alegria. O Senhor tem nos dado paz. O Senhor tem nos dado vitórias, Pai. Porque o Senhor tem se agradado da nossa fé, Pai. O Senhor tem se agradado que nós temos feito tudo só para Ti, Pai. Não para agradar pastor, não para agradar ninguém. Só para agradar a Ti, Pai. Tu és o Rei da glória, Pai. O Rei da glória. O Deus Todo-Poderoso. E nós nos curvamos diante da Tua majestade, Pai. Nós nos rendemos diante de Ti, Pai. Nunca vamos entender todos os Teus propósitos. Nunca. Nunca vamos entender todos os Teus planos, Pai. Mas uma coisa nós sabemos, Pai, porque está na Tua palavra, que o Senhor nos ama tanto, 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 que deu o Seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, para morrer em nosso lugar. Isso nós sabemos e isso já nos basta, Pai. Isso nos basta, Senhor. Essa certeza que Jesus veio morrer em meu lugar. O Deus encarnado. Muito obrigado, Pai. Cuida de nós, Senhor. Cuida de nós, Senhor.
Perdoa os nossos erros, Pai, nossas falhas, nossas transgressões. Perdoa, Pai. Somos falhos, Pai. Somos pecadores, Pai. Mas uma coisa, Pai, está em nosso coração. Está em nosso coração. Tu és o amado da nossa alma, Pai. Tu és o ar que nós respiramos. Tu és o pão que nos alimenta, Senhor. Tu és a água que sacia a nossa sede, Pai. Tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro. Tu és o grande amor da nossa vida, Pai. O grande amor da nossa vida. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo. No nome sagrado de Jesus. Amém e amém.